caminho que a gente tá é um caminho muito tortuoso, é o mínimo que eu posso dizer, mas ele é muito acidentado, cara. Tem muita pedra no meio desse caminho. E ele parece ser muito obscuro ao mesmo tempo. É difícil a gente conseguir olhar agora e falar, não, nós vamos restaurar uma condição normal, entre aspas, porque já não era normal, mas mais próximo da normalidade possível. Você vê isso acontecendo no futuro próximo, tá? Primeira coisa. E segundo, quais são as estratégias que nós temos, nós que realmente queremos batalhar pela liberdade de expressão, podemos utilizar para poder chegar nesse fim? Cara, eu estava na Câmara, eu era diretor legislativo da bancada do Novo em 2019, estava na Câmara dos Deputados quando foi determinada a prisão do Daniel Silveira. Um negócio ridículo, né? O cara fez um vídeo no domingo. Bizarro. Na terça-feira, o cara foi preso em flagrante delito por algo que ele gravou no domingo, né? Cara, assim, contrário à jurisprudência pacífica do Supremo, né? Porque o Supremo até hoje tem uma jurisprudência pacífica. Se for alguém filmado fazendo um crime, aquilo não é flagrante delito. Mas pro Daniel Silveira valeu. Como ninguém gostava desse cara, fato, ninguém no parlamento gostava dele. Certo? É um cara difícil, cara meio mal educado, grosseirão. Ninguém gostava do cara. Broncão, Era um né? cara ruim de relacionamento. Ruim. Um idiota. De verdade, um idiota. O que não justifica o fato dele ter sido preso. Só para deixar claro. Eu tava lá e a orientação do Novo foi muito forte para dizer: pessoal, não faz sentido prender esse cara. Olha o risco que vocês estão dando. Vocês estão no poder ao Supremo, dando poder ao Alexandre de Moraes. Que na época já tinha censurado a revista Cruzoé, mas não era essa repercussão, nem essa força, nem nada que tinha naquele momento. E que é muita coisa que a gente não sabia também, né? Que ele estava atuando, mas as coisas, o arquivo do X veio à tona agora, mas existe denúncia de que naquela época ele já estava ali cerceando, né? De alguma maneira. Mas assim, até 2019, eu posso dizer que assim, na Nova República, nós tivemos uma liberdade de expressão muito tranquila, tá, Regis? Assim, até te corrigindo, ou pelo menos pontuando nessa situação. De 88 para 2019, a situação no Brasil sobre liberdade de expressão era, assim, não era um issue. Não era sim. Não era uma dor no Brasil. Eu digo que a República já nasceu com um golpe em cima de um golpe. Concordo 100%. Eu tô falando que nesse momento específico, de 88 a 2019, nós tínhamos uma situação de redemocratização, de muita liberdade de expressão. Uma normalidade. Não existia nem essa discussão. Cara, não era uma dor, né? Até porque como a esquerda isso aí fica claro, né? Tipo assim, já imaginou se fosse o Marçal jogando a cadeira no Datena? Não. A repercussão ia ser extremamente. O que você acha que aconteceria? Não, o mundo ia acabar, né? Assim, eu só tô falando. Preso, ia sair não é quem fala, não é o que se fala, né? Não é quem fala. Por exemplo, o MST, quando destrói Brasília, é uma manifestação. Por sua vez, quando alguém destrói algo em Brasília, não é manifestação, é golpe de Estado. Então, assim, não é o que se fala, é quem fala. Mas dentro da condição que eu estava lá na Câmara, o Marcel, o Gilson, os deputados do Novo, que eles muito fortes em relação a isso, porque é uma comparação para a segunda geração, né? Você tinha o Roberto Campos, né? Hoje, na frente parlamentar, que eu sou secretário executivo e que eu sou o apoio como Instituto Livre Mercado, são 187 deputados. São 27 senadores. Nem nos meus melhores sonhos. Você imaginava isso? Eu imaginei que eu ia ver 8 deputados sendo eleitos e eu ia fundar a liderança do Partido Liberal na Câmara dos Deputados. Eu fui fundador, eu era o diretor legislativo da bancada. Eu vi a história acontecer. Eu participei dela. Eu vi o primeiro partido desde o Império, absolutamente liberal, chegando na Câmara. E liberal mesmo, assim, os caras porrada. O Justo falou, imposto é roubo aqui na Câmara dos Deputados. Falou com o Eduardo Eduardo Ribeiro, que estava aqui. Sim. Então, assim, a galera liberal mesmo, sem medo. Só o Amoedo que era um idiota, porque se você quiser entrar nesse assunto, a gente pode. Não, pau no cu dele. A gente explorou muito esse assunto. Interessa. Mas eu acho que não vale a pena. Eu acho que é só alguém para ser desprezado. Dentro dessa visão. Mas, assim, é um puta partido. Os deputados eram muito bons, assim, a galera era muito alinhada. E você teve isso, eu vi isso acontecer. Depois disso, nessa nova eleição, à frente que eu sou o diretor executivo do Instituto, secretário da frente, olha o tanto de gente que a gente tem hoje. Você não consegue dizer que na terceira geração eu tenho só Roberto Campos. Eu tenho o Gilson, tenho o Marcel, tenho o Carol Detoni, tenho o Luiz Felipe de Orleans Bragança, tenho o Kim Kataguiri, tem um monte de gente que vai defender Bia Kicis, um monte de gente que vai defender essa bandeira, né, Nicolas, que vai defender essa bandeira de liberdade, tá? Que na segunda geração não existia. Olha o avanço que a gente teve. E são pessoas que elas têm um talento para se apresentar nas redes sociais, que era uma coisa que a gente não tinha nas redes normais, sei lá.
há uns 10, 15 anos atrás, a gente não tinha essa habilidade, pelo menos o povo liberal não tinha essa Não habilidade. existia, pô. Mas aí eu vejo. Jornal, não, mas nas Rede outras social, mídias. não. É, mas a mídia Nas outras mídias, no jornal, na TV, etc., a gente não tinha essa capilaridade. Hoje Mas em eu- dia, com a rede social, democratizou isso aí. Todo mundo tem acesso, consegue ver. A rede Chega social muito teve mais gente. parte importante para isso acontecer. É uma coisa fundamental. impressionante que a rede social fez. de Mas o que eu vejo é que a transformação. grande mídia trata a rede social como algo pejorativo. Claro. Se você é bom de rede social, então você não é uma pessoa interessante. Você usa artimanhas para envolver e não necessariamente tem qualidade. Que E é eu a acho que mesma isso é coisa uma besteira, Que né? a televisão Quando o faz, Obama, né? quando o Obama ganhou a eleição, pega aí, o Obama ganhou a eleição, um gênio das redes sociais, Sim. um gênio da visão dele. Quando o esquerdista ganha a eleição, as redes sociais são fantásticas. É um bom trabalho que o Obama fez para conseguir ser, o Barack Obama conseguiu fazer para ser eleito presidente. Quando foi a direita, né, é muito engraçado isso, né? Quando a direita ganha a eleição, a democracia morre, Exato. entendeu? Exato. A democracia morre. Interessante esse negócio Eu aí preguiça dessa galera. do Moraes. É interessante porque o Estadão ontem teve um texto lá falando exatamente Não, o Estadão tá batendo forte. um país de um juiz só. É uma coisa muito interessante. E aí, falando esse paralelismo, eu acho que o Marco Aurélio de Mello, algum dos ministros, ele cita aqui há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos nessa época, e falou que o STF era o editor do Brasil. Era o Poder moderador, não é? Não, o editor. ele era o falou. Luiz Roberto Barroso falou isso. O Barroso falou que o STF era o editor, Não, o Toffoli falou isso. o editor do Brasil. Cara, mas assim, eu acho que um ponto importante, né? Tem que voltar um pouco na história para 1513, para ser mais exato, 1493. Eu sempre tenho uma dúvida. Foi criado um negócio super moderno, interessante, fundamental, chamado impressora de Gutenberg. Para quem viu um seriado chamado Franklin, recomendo muito o seriado, certo? Baita seriado na Apple TV. Vai falar um pouco da história do Franklin, né? Não é um baita seriado porque ele dá uma dimensão histórica. Tem alguns erros, mas assim, vale a pena, né? Pode ver assim, 3 seriados você pode ver feliz para entender um pouco da história americana. John Adams, falar do John Adams, Benjamin Franklin, que está na Apple TV, Sons of Liberty, para ver a história do Samuel Adams, e você pode ver o Hamilton também, né? O melhor é ler os livros, mas assim, se quiser ter uma noção do que é a história americana, você vai ter isso. Em 1493, foi criada a impressora de Gutenberg. Essa impressora ela tem um papel fundamental na evolução do conhecimento no mundo, certo? Disseminação. E disseminação de conhecimento. Só que isso foi odiado por alguém. Igual os vendedores de vela. Mas não é só isso, né? Porque o vendedor de vela foi uma quebra de Budismo, né? Você tá falando. Foi uma quebra de uma coisa que era o produto para isso. É mais do que isso. É porque é a questão de você conseguir ter o domínio sobre a informação. Exato. Quem que dominava a informação até então? Quem Aí- tinha o poder, Sim. quem tinha o poder de imprimir o papel. Quem que tinha poder de imprimir um papel? Quem que tinha poder de replicar a informação? A igreja, na grande O parte. Estado. O Estado, assim, Já o Estado moderno era o responsável por informação. E aí você vai ter um em momento. 1490 e pouco, na verdade, a igreja e o Estado se confundiam. na Você verdade. tinha um quê? Você tinha um quê disso, né? Você tinha o soft power da igreja já era. A igreja já tinha deixado, já estava caminhando para o fim do poder secular dela e mais para um poder de soft power, né? Sim. Mas assim, você tinha um Estado moderno vindo com muita força. A ideia da Bíblia ser feita na língua local, ela acontece somente depois da impressora de Gutenberg, porque antes era manter a Bíblia viva, cara, não era uma biblioteca inteira, né? Você imagina o tamanho de uma biblioteca que era necessário para manter aqueles livros até a impressora de Gutenberg sendo mantidos estáveis. Olha a loucura que era para você conseguir estudar a Bíblia, né? Porque Sim. assim, o papel da igreja em termos de conhecimento, até porque para você ter escribas, você tinha que ter copiadores, né? Uhum. Para quem nunca viu algum filme para mostrar como é que funcionava copiar um livro, é um negócio complexo. Uma pessoa que tinha livro é uma pessoa riquíssima. Não era um negócio que estava à sua disposição. A impressora de Gutenberg permite isso. Ela permite que isso aconteça. E ela faz uma coisa fundamental, ela dissemina conhecimento.